Gravação iniciada. Pode começar, por favor, mano. Certo. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer à Itaex pela oportunidade de apresentar aqui um pouco da nossa iniciativa para vocês. Queria agradecer também a todos que estão presentes pelo tempo que vocês estão dedicando a ouvir um pouco que as iniciativas têm a falar. Acho que isso é muito importante para manter a excelência do nosso instituto. Mas, como o nosso tempo é curto, eu vou logo para o que interessa. Me apresentar um pouco, eu sou Almano, eu sou da turma 28, então estou no meu terceiro ano aqui de ITA. Eu faço engenharia aeroespacial aqui dentro. Sou conhecido como Ingov pela minha turma e me tornei presidente nessa passagem do primeiro para o segundo semestre, quando o Eduardo, o antigo presidente da T27, ele foi fazer intercâmbio na França. E vou a ITA, né? Acho que vocês já devem perceber mais ou menos do que se trata. Se trata de voar, obviamente, mas quem a gente é de fato? Então, nós somos uma iniciativa de volovelismo. Esse é um nome bonito para voo de planador, voo à vela, enfim. Se trata de voo planado, um voo com um avião sem motor, que para muita gente parece uma loucura, mas para quem gosta de aviação é o suprassumo do que você pode ter. Nós somos principalmente alunos do segundo ao quarto ano. A gente não tem foco nos alunos do primeiro ano, que são os bichos, porque primeiramente, eles têm muitos interesses quando eles entram aqui no ITA e muitos acabam por deixar esses interesses ao longo do ano. A gente não quer que isso aconteça com o voluvelismo e nem aluno do quinto ano, porque o nosso objetivo é que nossos alunos brevetem, que a gente consiga formar pilotos de fato para poder continuar voando pelo nosso Brasil. E o aluno do quinto ano ele já não tem mais tempo nisso. E, obviamente, como eu já falei, nós somos apaixonados por aviação, completamente malucos por aviação, porque só um maluco, eu diria, para poder entrar no avião sem motor e se sentir confortável. E de onde a gente surgiu, né? A gente surgiu de duas oportunidades que surgiram, e o Eduardo, o ex-presidente, agarrou com tudo que ele poderia. A primeira oportunidade foi a vontade do professor Schubert e do professor Morales fazerem a eletiva de AR 21, que é exatamente uma eletiva, né, uma optativa oferecida aos alunos de graduação do ITA para voo em planador, além de estudos, etc. E a segunda oportunidade que o Eduardo também agarrou e aproveitou muito bem foi o repasse que a ITEX fez para a eletiva de AR 21, para que a gente pudesse efetuar todas as nossas aulas, para que a gente pudesse realizar os nossos exames médicos. Essas duas oportunidades foram essenciais para que a gente começasse. E por que que a gente começou de fato? A gente começou focando em três problemas essenciais da nossa comunidade. Que problemas são esses? O primeiro, eu diria que é o distanciamento entre a teoria e a experiência real. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas vezes o aluno do ITA, apesar dele estar numa instituição de excelência, com bons professores, com uma aula muito carregada, com um monte de experiências que ele pode participar, muitas vezes ele sai do ITA e sem ter tido a experiência real de fato com o que ele estava estudando. Ele só entende aquilo, mas ele nunca sentiu o que ele estava projetando. Um outro problema que eu consigo entender é que nos últimos anos, acho que particularmente nos últimos 5, 10 anos, houve uma migração do iteano para a área de engenharia, da área de engenharia para a área de mercado financeiro, consultoria, ou aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre a qualidade do mercado financeiro, da consultoria, mas uma coisa é fato, não faz sentido o iteano estar numa escola de engenharia e sair sem querer fazer engenharia. E um terceiro ponto, que é um pouco mais à parte, tem o fato do legado esquecido do ITA no volumerismo. O ITA já foi muito grande nas competições de voo à vela. O ITA fazia e recebia planadores. O ITA participava de competições brasileiras e internacionais. Um exemplo que eu dou disso é o próprio professor Schubert. O professor Schubert é 9 vezes campeão brasileiro. E hoje em dia, se eu vou falar para uma pessoa aqui do ITA que eu vou de planador, essa pessoa não faz nem ideia do que é. Não faz nem ideia do que é volumerismo. O que eu acho, assim, um descolamento com a realidade que a gente deveria ter aqui dentro. A partir disso, surge uma solução. E qual que é a solução para esse problema? Uma iniciativa própria. Por que uma iniciativa própria? Para o primeiro ponto é muito difícil que uma pessoa por conta própria consiga ir atrás dessa experiência real de forma singular, de forma individual. Faz muito mais sentido que um grupo trabalhando em conjunto, usando tudo que pode, vá atrás dessa experiência, aumenta a chance daquilo dar certo. Apesar de sozinho a gente ir mais rápido,
em conjunto a gente consegue ir mais longe. E essa é um das nossas ideias principais. É por isso da iniciativa própria. A questão da migração do terreno, por que que a iniciativa resolve? Porque, pô, não é possível que o cara que queira ser engenheiro do ITA, ele não tenha nem um pouquinho daquela picada do inseto, do amor pela aviação. E exatamente esse amor que a gente quer instigar nessas pessoas. Fazer a pessoa ter a experiência com um voo real pode trazê-la de volta para a engenharia. E, por fim, nada mais óbvio do que a iniciativa de planador para poder trazer de volta esse legado que o ITA já teve em relação ao voo planado. Falando um pouco do que é que a gente já fez nesses últimos meses, a gente teve um foco muito grande em desenvolver todas as nossas atividades primárias. Entre elas são as aulas práticas e teóricas. A gente tem uma parceria muito grande com o Clube de Voo à Vela, um clube que surgiu aqui dentro do ITA, e dentro do CTA, perdão, e se desenvolveu para fora. Hoje em dia a gente tem um contato direto com eles, através do Bassi e da Kelly, principalmente. E falando um pouco dos nossos resultados, a gente já teve mais de 25 horas de simulador disponibilizados para 9 alunos. A gente teve mais de 25 voos, se eu não me engano, são 30 voos no total que já foram realizados por esses 9 alunos, tanto em motoplanador, que é o Chimango um pouco menos conhecido, quanto em planador de fato, que é o ASK-21 reserva para instrução. Aqui na apresentação a gente pode ver o Eduardo, nosso ex-presidente, e a Valéria, que é a diretora técnica do Clube de Voa Vela e também instrutora, e uma pessoa que está ajudando muita gente, além do Bas e da Kelly. Falando um pouco também de outras coisas que a gente já fez, a gente começou um desenvolvimento de simulador próprio. A ideia é que nossa iniciativa não seja focada somente em voar, mas que ela desenvolva outras áreas da engenharia. Então, desenvolvimento de simulador, realização de ensaio em voos, participação de competição, voo planado, voo motorizado, tudo que envolve o ramo da aviação, a gente quer desenvolver para o aluno do ITA. Aqui, por exemplo, a gente tem as duas arquiteturas básicas de simulador que a gente já está indo atrás. A gente já começou a pegar o orçamento, um dinheiro que tinha sido disponibilizado para a gente. Quem está ajudando a gente com isso, principalmente, é o professor Flávio Ribeiro. E aqui, por exemplo, tem a carcaça do que a gente quer usar como simulador. Essa carcaça, ela foi doada pela Senic, uma empresa também que, assim, de natureza itiana, que é para quem conhece o Ralph que está toda hora lá em Ipuã. E, enfim, uma das coisas que a gente está fazendo é exatamente isso, desenvolvimento do nosso simulador próprio. Outra coisa que a gente está fazendo é que o desenvolvimento dos nossos produtos, tanto para poder ganhar dinheiro, porque a gente sabe a aviação é caro, podemos dizer assim, quanto também para poder espalhar um pouco mais o nome, tanto da Voita quanto da Itaex e do ITA, que são as instituições que a gente está representando e que a gente quer que ganhe mais visibilidade. A gente também criou um Instagram próprio para poder divulgar um pouco mais das nossas atividades. Aqui a gente tem duas postagens que eu coloquei. Uma agradecendo a Itaex, como eu sempre vou agradecer pela oportunidade que eles estão dando para a gente, e também uma apresentando os 9 integrantes da iniciativa que conseguiram fazer. Para quem quiser seguir lá, eu vou Voa.ita e a gente agradece muito. E o que é que a gente quer fazer como os nossos próximos trabalhos? Primeiramente, a curto prazo. A curto prazo, a gente quer terminar os nossos produtos e para poder já começar a vender, já começar a ganhar esse dinheiro, começar a espalhar o nosso nome. A gente quer fazer um novo processo seletivo, por quê? Porque algumas pessoas saíram da iniciativa devido a várias questões. Então, foram para o intercâmbio ou não iriam continuar se engajando. Enfim, por diversos motivos. Atualmente, a gente está com 5 pessoas, se eu não me engano, e a gente quer abrir um novo processo seletivo para poder conseguir chamar mais pessoas para essa iniciativa para poder ajudar a gente. Outro ponto também que a gente está indo atrás é a entrada na lei de incentivo ao esporte. Quem está ajudando muito a gente com isso é a Atlética, ela que já entrou com um projeto na lei de incentivo ao esporte, a gente vai entrar com um projeto secundário deles para poder conseguir dinheiro não só do CPF, mas também do CNPJ, e ainda ajudando essas empresas para que elas consigam abater um pouco do imposto. Abater não, mas direcionar um pouco do imposto que elas estão pagando para a nossa iniciativa, para que a gente consiga continuar os nossos trabalhos. E por último, aqui no curto prazo, a continuação das aulas teóricas. A gente teve aulas de teoria de voo, mas existem muitos outros processos, muitas outras coisas que envolvem a prova da ANAC, principalmente, que a gente precisa estudar também.
E a gente vai fazer isso através de aulas teóricas em parceria com a Embraer. A Embraer está tendo aulas, eles têm uma turma de pilotos de planador e a gente vai aproveitar essa parceria para poder assistir aula junto com eles. A médio e longo prazo, a gente quer terminar o desenvolvimento dos nossos simuladores, a gente quer abrir uma nova turma em 2027 para que as pessoas possam entrar de fato, e isso quando a gente já tiver muito mais bem estabilizado, podemos dizer assim, uma nova turma da eletiva, eu quero dizer. Além disso, existem outros pontos como o ensaio em voo planadores. Então, a gente quer que não só o planador seja um hobby, podemos dizer assim. A gente quer que seja algo acadêmico de fato. Então, fazer iniciação científica em planadores, fazer tese, como já teve, porque eu já vi, perdão, li não, mas já vi as teses que foram feitas em planadores, fazer ensaio em voos planadores para a gente conseguir ter noção de fato do que a gente está voando. E outro ponto também, as aulas teóricas que a gente faz é para o objetivo final, que é a aprovação na prova da ANAC. Nenhum piloto pode solar, fazer o primeiro voo sozinho, sem ter a prova da ANAC. E por fim, o objetivo máximo da gente, que é conseguir fazer os nossos alunos brevetarem, virarem pilotos de planadores de fato e participarem de campeonatos. Onde que a gente pode ajudar? Quais são as nossas dores atualmente? A gente tem dois problemas organizacionais, podemos dizer assim. Um deles é com a burocracia, então tudo que envolve orçamento externo, relacionado ao ITA, por exemplo, esse dinheiro que estava parado, por exemplo, que o Flávio Ribeiro está ajudando muita gente, é uma burocracia que muitas vezes a gente não tem sapiência para poder lidar com aquilo e ficar dependendo do professor, que já tem infinitas outras coisas para fazer, acaba atrasando um pouco a gente. Um segundo ponto de organização também tem a ver com a gestão interna da iniciativa. A gente está se organizando mais agora, mas a gente passou por um período conturbado devido à volta das férias, a essa passagem de presidência. Terceiro ponto, claro, representatividade de divulgação. Então a gente ainda é muito pequeno, podemos dizer assim, apesar do que a gente faz, é um trabalho muito grande. Então é uma ajuda que eu peço e que a Itex tem feito, tem ajudado muita gente também. Então, para quem puder novamente, siga o @voa.ita. E por fim, a base de todo o problema que a gente tem hoje em dia em qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de coisa, que é o orçamento, né? Voar é um hobby caro. Eu não vou fingir aqui, chegar e ficar contando história. Não, não vou. É caro. Mas o que eu acho mais caro, assim, da minha concepção, do que eu tenho como valor, é que todo o investimento que o ITA faz, sendo uma instituição de excelência, em um aluno de engenharia, para que ele saia, às vezes, sem o conhecimento prático do que ele está fazendo, isso sim é caro para mim, entende? Então, no fim, analisando por essa perspectiva, eu acho não só não é um orçamento barato, mas é uma paixão barata, é um investimento barato. Então, é um pouco do apelo que eu faço aqui em relação a esses 4 pontos para quem puder ajudar, obviamente. E acho que é mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Eu tenho ainda mais 2 minutos, eu vou gastar um pouco menos disso para poder agradecer a muitas pessoas. Queria agradecer primeiramente à Itaex, ao Mui, especialmente, ao Guilherme, e à Beatriz, que, poxa, tem uma paciência inacreditável para lidar com a gente. Queria agradecer também ao CVV, ao Bassi, à Valéria e à Kelly, que ajudam demais a gente, a todos os instrutores. Queria agradecer aos professores, o Schubert, ao Morales, ao Flávio Ribeiro, que tem ajudado a gente em toda essa jornada. Queria agradecer também, não podia esquecer, o Eduardo, que tornou tudo isso real, foi atrás, fez fazer, e eu estou tentando passar um pouco do legado dele aqui para vocês. É isso. Muito obrigado, pessoal. Show de bola. Meu mano, parabéns. Parabéns mesmo. Eu quero reforçar que todas essas atividades, né, a gente que tem acompanhado de perto, aconteceu em apenas 4 meses. E assim, desde março para cá, todas essas aulas, tudo aquilo que a iniciativa tem construído em um curto espaço de tempo, fantástico, tá? Parabéns. Eu abro aqui agora perguntas. Mui, por favor, com a palavra. Não, parabéns pela paixão, viu, mano? Isso que você passou para a gente, isso é uma paixão também que se expressou desde o início. Quero fazer um reconhecimento quando você agradece a Itaex. Na realidade, nós que temos que agradecer ao esforço que foi feito desde o início pelo professor Schubert, que está na história do ITA e está na história da Itaex, ao professor Gil também, que se esforçou muito para que essa iniciativa fosse à frente, ao professor Morales, que foi também nosso diretor de projetos, ele também mostrou a importância, a relevância disso, e ao próprio reitor, que desde o início deu apoio
a essa iniciativa junto com a Itaex para que a gente fosse em frente. Então, faço só esse reconhecimento, parabéns a vocês pela paixão que você conseguiu transmitir aqui e pela relevância do projeto. Obrigado. Só explicar ao reitor que não eram críticas, a gente está sempre tentando ajudar o Ita, então, só para não passar nenhuma visão errada, Fique tranquilo aí, somos colegas de Ita. com certeza. Show de bola. Rui, por favor. Olha, em primeiro lugar, mano, parabéns aí pela energia, né, da tua apresentação e pela densidade dela também, né? Quer dizer, a gente é de uma época que o CVV ainda existia na pista aqui do CTA, né, do DCTA, né? E aí ele foi sendo empurrado, como era o clube, poucas pessoas sabem, mas era o Clube Politécnico de Planadores, era onde hoje é a Raia da USP, em Prisca Zero. Depois foi expulso para Jundiaí, hoje acho que está em Bragança ainda, né? Eu queria comentar só fazer um comentário, que você falou algumas coisas muito importantes aí. Quer dizer, acho que um dos desafios, eu vou dizer, é você trazer o pessoal da aeronáutica para próximo do que é o voo, né? A meu ver, em duas vertentes. Uma é que, assim, é você, de fato, assim, a simulação que você faz de fluidodinâmica computacional, aquele negócio, para que você vê uma asa e você fala, bom, isso aqui voa, isso aqui faz curva, né? Até se você colocar uma telemetria simples num planador, né? Como você falou, você faz ensaio em voo, né? E você consegue ratificar aquilo que o ITA está ensinando no curso de aeronáutica ali, na aerodinâmica. Eu estou um pouquinho fora eu trabalhava com aerodinâmica na Embraer há muitos anos atrás, né? Então, assim, eu acho esse lado que você falou é super importante, é trazer as pessoas, às vezes até os colegas alunos não precisam nem voar é o ideal, porque é muito legal, mas assim, eles irem ver como é que é a atividade, como é que é o reboque de um planador, como é que são o esquema de forças e fazer a conjugação das aulas teóricas, né, que a gente tem, que vocês têm, né, que eu já tive, com isso que acontece na prática, é um negócio que não tem preço. Para aqueles que voam também, olha, eu trabalhei na TAM durante 30 anos, e uma das coisas que é super importante é o engenheiro entender o piloto e o piloto entender o engenheiro. É lógico que isso é importante sempre, no projeto, na Embraer, aquele negócio, mas numa companhia aérea também é. Então, e a gente tinha ali alguns colegas itianos, né, quer dizer, um exemplo dele é o Miller, né, que eram pilotos, que foram para o lado da pilotagem, eles ajudavam muito. Então, isso que esse renascimento, vou chamar assim, de uma atividade de voo à vela patrocinado, ou assim, patrocinado com recursos capturados sei lá onde, mas com o apoio do ITA, com o apoio aqui da Itaex, eu acho que é uma coisa assim vital para a formação de um grupo de engenheiros. Então, eu gostei muito do que você falou. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que apoiar e trabalhar muito para que funcione, entendeu? Porque isso também é empreendedorismo, isso também é fazer acontecer, quer dizer, a gente viu aí em outras apresentações, desafio orçamento. Você falou que é um hobby caro. Eu discordo, porque assim, o conceito de caro ou barato, ele vem do valor agregado que vem na frente. Então, assim, tem coisa que você acha muito, mas dá um tremendo valor. O valor aqui que nós estamos buscando é a formação de vocês, né? Então, esse tipo de coisa, lógico, o dinheiro assim não brota fácil, o recurso ele não brota fácil, né? Mas o valor agregado que cada atividade dá como delivery é muito importante. Então, parabéns aí, viu, mano? Siga na iniciativa e a gente vai tentar te apoiar, ou apoiar você não, apoiar os alunos do ITA, porque é para isso né, a missão o Ilaerte me ensinou ali da Itaex. Então, é isso mesmo, tá? Parabéns, viu? Gostei muito da sua apresentação. Muito obrigado. Show de bola, Rui. Muitíssimo obrigado. Bassi, por favor.
Boa noite a todos. Eu sou Sérgio Bassi e sou presidente do CVV-CTA. Eu vou tentar ser breve. Queria primeiro parabenizar o Eumano aí, realmente a apresentação muito apaixonada, mas muito fundamentada. Eu acho que você destacou a relevância do que está sendo feito com muita felicidade. Parabéns. E agradecer a Itaex e ao ITA por estarem apoiando esse renascimento, né, dessa iniciativa dentro do ITA. Eu acho que nem preciso falar, o Eumano falou, cobriu tudo, mas o que eu queria realmente era agradecer e parabenizar vocês pela sensibilidade que vocês tiveram de direcionar recurso para isso. Espero que continue, que a gente encontre outras fontes e essa iniciativa só cresça. E para isso o CVV-CTA está à disposição. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado, Bassi. Show de bola. Obrigado, Bassi. Eumano, mais uma vez, parabéns. Parabéns mesmo. Apaixonante essa apresentação. Show de bola. Então eu vou encerrar aqui a gravação. A Itaex continua à disposição. Tenho certeza que a Beatriz está aqui.